Começa agora o programa Aulão do Enem 2015 e depois de uma pausa de uma semana dos nossos programas aqui pela TV Assembleia, porque os professores viajaram para o interior do estado, nós estamos de volta e com todo o gás para aprender. No último domingo teve aulão de português, literatura e arte. No final, duas aulas surpreendentes de revisão de ciências humanas e biologia com professores de Timon, especialistas em macetes para o Enem. Os aulões do Enem que estão rolando lá no ginásio do antigo Colégio Marista fazem parte do programa pré-universitário, o PREUNI, uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é garantir aos estudantes maranhenses, principalmente aos de escolas públicas, a oportunidade de se preparar melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. E detalhe, não precisa pagar nada por isso, basta prestar bastante atenção lá nos nossos professores. E aí que entra a TV Assembleia, que fez uma parceria de apoio técnico com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além das transmissões ao vivo, todos os domingos, a gente dividiu as disciplinas por programas e reexibe para você. Muito bom, não é verdade? São várias oportunidades para acompanhar os aulões do Enem. Mas vamos deixar de papo que a gente está em contagem regressiva para as provas. Se liga que agora o professor Sidão vai dar uma super aula de português. Ele fala sobre concordância, tipo de oração, normas gramaticais e muitas outras coisas. É bom ficar atento porque o Enem cobra muito a interpretação de textos. Então vai com calma, divide aí muito bem o seu tempo. Bom dia a todos e a todas pela presença, é uma honra estar aqui para poder compartilhar com vocês. E para aqueles que já vêm se preparando, e esses toques que nós daremos aqui podem de alguma forma contribuir. Tudo que vem, tudo que a gente assiste no sentido de a gente tentar se qualificar para o vestibular, evidentemente é bem-vindo e faz com que vocês se preparem à altura do grande desafio. Bom, nós temos aí na primeira questão, nós temos aí uma questão de regência, não é? É importante destacar que ultimamente tem se tornado bastante, há uma certa negligência, não é? Há um certo desprezo em relação, nos textos em relação às questões de regência, não é? Mas é importante atentar que ainda que haja uma negligência em relação à linguagem, até por conta de uma celeridade nas produções dos textos mais contemporâneos, em face justamente das novas mídias que estão aí colocadas, mas evidentemente o que orienta ainda é a norma padrão. Então, as questões de regências ainda têm que ser obedecidas em face daquilo que é, na verdade, um instrumento para a boa produção de linguagem. No caso, é a gramática normativa. Portanto, é a língua padrão. Então, a questão pede o seguinte: leia a frase transcrita para responder às questões propostas. Atenção à frase. Escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia de sua vida. Uma citação aí, não é uma frase do Confúcio, e evidentemente que quem a produziu esquecendo aí de um detalhe, como eu destaquei, uma questão de regência, né? Então observem que o verbo que aí se coloca, que é o verbo gostar, né? Este verbo, evidentemente, que dentro da norma padrão, ele na verdade rege este verbo, né? O termo que quem gosta de. Então, temos aí, no texto, observa-se uma inadequação no que se refere à regência verbal, se for considerada a norma culta ou a norma padrão da língua. Identifique nos itens abaixo aquele que apresente um problema semelhante. O item A: faça na vida o que goste, pois nisso reside a alegria de viver. Com relação a essa
construção, nenhum problema, não é? Faça na vida o que goste, pois nisso reside a alegria de viver, não é? Nenhum problema aí nessa construção. No item B, no restaurante, sempre pedia o prato que mais gostava. Já neste item nós temos um problema. Onde é que está o problema? Não é? No restaurante, sempre pedia o prato que mais gostava. Quem gosta, não é? Gostava do prato. Então, nessa questão, na verdade, a inadequação está, não é, no uso do verbo gostar, na medida em que no restaurante sempre pedia o prato de que mais gostava. Ou seja, aí insere-se, né? Aí se esqueceu, não é? Aí se escorregou, não é? Da mesma forma que está na frase do Confúcio, não é? Está aí a falta, não é? Da preposição de, já que gostava do prato. Então, no restaurante sempre pedia o prato de que mais gostava. Nas demais, no item C, ninguém duvidava de que seu gosto era motivado pelas dificuldades da vida. Também aí está plenamente correto, não é? No item D, falou com todos que gostava de viajar, não é? Quer no item E, quer você goste ou não, a vida tem seus caprichos. Então, na verdade, o único item que, na verdade, fere os princípios, não é, da adequada colocação da regência é o item B. No restaurante sempre pedia o prato de que mais gostava. Não é? Espero que vocês atentaram para isso. E atentem sempre, porque há umas questões, há umas construções, há alguns enunciados, cujos verbos são mais pode oferecer alguma surpresa no sentido da construção aí, não é? da regência. Por exemplo, o verbo referir, não é? O verbo assistir, que obedece a várias regências, não é? Assistir no sentido de dar assistência, assistir no sentido de morar, residir, não é? Assistir, por exemplo, assistiu ao filme, não é? Assistiu ao filme, assistiu ao jogo. É comum no cotidiano a gente meio que desprezar isso, porque cai nesse coloquialismo que, na verdade, despreza essas construções ou nesses facilitadores. Mas ainda insisto, atentem para isso, porque o que orienta as boas construções, o que orienta o processo de construção dos enunciados ainda é a norma padrão. Ok? Então é isso. Adiante nós temos aí uma canção, não é, de parceria entre o Gilberto Gil e o Chico Buarque. Uma canção muito conhecida, tratando de um tema que ainda se faz muito presente no nosso cotidiano, infelizmente, não é? Já que eles coletam desse cotidiano, eles retiram desse lugar comum, não é? Uma expressão para compor a sua canção. Vamos à canção. A Mão da Limpeza, Chico Buarque e Gilberto Gil. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Negra é a vida consumida ao pé do fogão, negra é a mão, nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. E imagina só, o que o branco sujava. E imagina só, eita branco sujão. Então a expressão, a questão pede o seguinte, não é? Ele parte, como eu disse, ele parte de uma frase, de uma construção cotidiana, parte, portanto, de um lugar comum, entenda-se o lugar comum como um clichê, e desse clichê eles constroem a sua canção. Não é? Então vamos à questão. O trecho do texto que melhor traduz o conceito de clichê, tomado como mote, ou seja, como motivo pelos autores para compor a letra acima, pode ser identificada em que trecho? O item A. Que mentira danada. Na verdade, não é esta. No item B. O negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Essa foi uma fala muito corriqueira, foi uma fala muito recorrente
né? Talvez hoje menos, porque já existe um olhar mais fiscalizador, existe um olhar mais crítico em relação a essas questões. Mas isso foi muito banalizado, né? Isso foi muito presente e essa questão foi muito banalizada, né? Na medida em que, quando se queria colocar numa situação de rebaixamento, colocar numa situação de submissão, né, as atitudes ou os equívocos cometidos por uma pessoa negra, utilizava-se esse jargão, ou esse clichê, ou esse lugar comum, né, para, na verdade, caracterizar aquilo que, como eu disse, infelizmente, ainda está muito impregnado, que é a questão do preconceito. Então, o Chico e o Gil partem, né, desse lugar comum, partem desta frase feita, não é? Ou seja, deste clichê, para a partir daí desconstruir, não é? Para a partir daí, não é? Compor uma canção que desconstrua o preconceito colocado. Ou seja, como ele diz, não é? Desconstruindo o clichê, o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. E aí ele pega e subverte, né? Ele desconstrói este jargão, esse clichê, esse lugar comum, não é? A partir do momento em que ele traz toda a atividade feita, não é, por aqueles que estavam historicamente numa condição de submissão, ou seja, de trabalho exaustivo, de trabalho cotidiano para limpar aquilo que fora praticado pelos brancos, não é? Dando a essa atividade, agora nessa condição, não é, uma situação de nobreza, ou seja, aquilo que se fez historicamente pela mão do negro foi, na verdade, limpar as sujeiras feitas, não é, evidentemente, por aquele que impunha a ele uma condição de submissão à condição escrava. Ou seja, na verdade, como dizem eles aí, a mão da nobreza e não a mão da sujeira. A sujeira é subvertida agora pela ação do branco e que coloca o negro sobre uma condição de crueldade, sobre uma condição, não é, de perversidade, que é a questão da escravidão. Então a questão 2 também chama para isso. Então, na segunda questão, não é, o clichê é este aí: o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Na questão 3, ainda tendo como referência o texto do Gilberto Gil e do Chico Buarque, não é? A canção também está focada ainda nessa canção. Pergunta-se lá, na segunda estrofe, identificamos a expressão o que o branco sujava, grafado, ou seja, não é? Construído 2 vezes. Pode-se inferir que o recurso foi utilizado como estratégia para... Na verdade, essa repetição que se faz aí, não é, no texto, não é por um equívoco, não é por um ato inconsequente. Na verdade, essa repetição que se faz presente no texto, existe nela uma intencionalidade. Na verdade, não é? A repetição do termo quer, na verdade, ratificar, enfatizar esse trabalho que se faz de maneira perene e sistemática. Ou seja, não é? Quando se pergunta aí, o trecho do texto que melhor traduz o conceito... Desculpem, terceira. Na segunda estrofe, identificamos a expressão que o branco sujava grafado 2 vezes. Pode-se inferir, ou seja, pode-se concluir, a partir dessa repetição, a ideia de que os autores quiseram, na verdade, ratificar, através da reiteração, o trabalho árduo desenvolvido pelos escravos em relação ao branco sujão, expressão esta que encerra o poema. Então, esse trabalho, né, que se faz sistemático e que se faz a qualquer hora do dia ou a qualquer hora da noite, né, para corrigir, no que diz respeito à canção, as atividades de sujeira provocada pelo branco que está numa condição da relação entre o senhor e o escravo, não é? Impõe ao negro essa condição de limpar sistematicamente, então, o que o branco sujava, colocado de forma reiterativa, que é, na verdade, colocar a forma como esse trabalho era executada, ou seja, de forma repetida e de forma incansável e de forma sistemática. Tá bom? Então, na terceira questão, o item C é aquele que responde adequadamente aquilo que está colocado no enunciado. Tá bom?
Então vamos aí para, não é, a quarta questão. Meu pai, que havia arrancado 3 dentes, não pôde viajar naquele dia. A oração grifada classifica-se. Agora nós temos aqui uma questão, não é, da formação dos períodos compostos. Não é? Então, nesse caso aí, vocês sabem, não é, já no processo de formação de vocês, que nós temos 2 tipos de construções de períodos compostos. Não é? O período composto por coordenação, não é, que se fazem através de orações independentes, não é, em que essas orações, elas possuem umas em relação às outras, uma relação de autonomia, portanto, nenhuma exercendo sobre a outra, não é? Qualquer espécie de dependência sintática, não é? E temos os períodos compostos por subordinação. Nesse tipo de construção, nesses tipos de enunciados, o que nós encontramos, na verdade, é uma relação de dependência interoracionais, ou seja, nós temos uma oração principal e, evidentemente, a oração subordinada está, não é, de alguma forma relacionada com essa oração principal, desenvolvendo em relação a estas, não é, ou a esta, uma relação de dependência. E essa relação de dependência sintática são aquelas que vocês, não é, aprenderam ao longo do estudo na parte de análise sintática. Ou seja, não é, nós temos nesse aprendizado, não é, essa compreensão de que os termos oracionais exercem uns em relação a outros, não é, uma relação de dependência. Ou seja, essa dependência sintática tem a ver, evidentemente, com a função sintática que ela desempenha. Ou seja, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito. Não é? Então, por essa razão, nós temos aí essa questão tratando dessa relação. Então, meu pai, que havia arrancado 3 dentes, não pôde viajar naquele dia, a oração grifada classifica-se como subordinada. Que tipo de subordinado nós temos aí? O termo, meu pai, que havia arrancado 3 dentes, não pôde viajar naquele dia, nós temos aí, que havia arrancado 3 dentes, não é? Este que inicia a oração subordinada, não é um pronome relativo. E os pronomes relativos iniciam, integram, não é, uma relação, não é, resgatam um termo mencionado na oração anterior. Ou seja, não é, esse que aparece aí, sendo pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, nesse sentido, que havia arrancado 3 dentes, não é, este que, quem é que havia arrancado 3 dentes? Meu pai. Então, esse termo aí que, sendo um pronome relativo, introduz, como eu disse, uma oração subordinada adjetiva e, portanto, não é, ela se classifica de que forma? Adverbial temporal? Não, claro que não, evidente, porque sendo, não é, um pronome relativo e, evidentemente, o pronome relativo introduzindo as orações subordinadas adjetivas, evidentemente que nós temos, não é, essa assertiva está incorreta. B. Substantiva positiva? Não, porque, sendo um pronome relativo, insisto, não é? Não se trata de uma substantiva, mas sim de uma adjetiva. C. Substantiva predicativa? Como você já marcou anterior, como você destacou anterior, que não é substantiva, então essa também cai por terra. Então ficamos aí entre 2 itens, não é? As 2 adjetivas que aparecem aí, a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva. E aí vale observar um truque, não é? Na verdade, que a gente costuma chamar de macetezinho, não é? As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam como restritivas ou explicativas, dependendo, não é, do modo de construção, da forma como ela foi construída. Assim, observe que havia arrancado 3 dentes, não pôde viajar naquele dia, não é? Essa oração, ela está entre vírgulas. E, evidentemente, se ela está entre vírgulas, não é? É porque ela se classifica como uma oração subordinada adjetiva, nesse caso aí, não é? Como uma oração subordinada adjetiva, não é? Explicativa, já que as explicativas elas aparecem aí entre vírgulas. Então, esse
é o destaque colocado em relação a essa questão. Item correto, item D, porque se trata aí de uma explicativa. A quinta questão. Assinale o item em que há uma oração quanto à classificação idêntica à segunda do período. Ou seja, vamos ao período. Pernoitamos depois junto a um açude lançando. Pernoitamos depois junto a um açude lamacento, onde patos nadavam. De novo, um período composto, e tenta-se extrair desse período composto, não é, uma compreensão em relação à classificação dessa oração. Então nós temos lá, pernoitamos depois junto a um açude lamacento, onde patos nadavam. As assertivas A. A assertiva A. As virilhas suadas ardiam-me, o chouto do animal sacolejava-me. Nesse caso, nós não temos um período composto por subordinação, já que as duas orações, não é, que esse período composto, não é marcado por orações independentes, ou seja, é um período composto por coordenação. Não é? Então, vamos ao item B. De onde vinham as figuras desconhecidas para encontrar-nos? Não é? Nesse item também, nós temos aí de onde vinham as figuras desconhecidas para encontrar-nos. Não é? Essa também escapa aí, não é? Aquela classificação que nós encontramos lá em cima, não é? Que é, pernoitamos depois junto a um açude lamacento, onde patos nadavam. Não é? Onde patos nadavam, não é? Introduz que tipo de oração? Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então observe que a única que atende, não é, a essa colocação aí, das que seguem abaixo, dos itens colocados abaixo, não é? Fiz o resto da viagem com um moço alegre que tentou explicar-me as chaminés dos banguês. Aí nós temos uma oração, fiz o resto da viagem com um moço alegre que tentou explicar-me as chaminés dos banguês, que tentou explicar-me, é uma oração subordinada, adjetiva, no caso, não é? Explicativa. No item D, os mais graúdos percebiam que a viagem era alegre. Os mais graúdos percebiam que a viagem era alegre. Que a viagem era alegre, não é? Introduzida, essa oração é introduzida por uma conjunção, não é? Integrante. Sendo uma conjunção integrante, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva. E por último, surgiam regatos, cresceram tanto que se transformaram em rios. Surgiram regatos, cresceram tanto que se transformaram em rios. Então, a assertiva correta desta questão, não é? desse problema aí colocado, não é o item E. Sexta questão. Assinale o período em que há uma oração subordinada adverbial. Então, estamos de novo, não é, diante de um período composto, não é? Só que agora trazendo para nós uma oração, não é, subordinada, um período composto, onde está evidenciada agora a identificação de uma oração subordinada adverbial. Não é? Então, assinale o período em que há uma oração subordinada adverbial. Vamos ao item A. Disse que você não estuda. O que nós temos aí? Que você não estuda é uma oração subordinada, né? É um período composto por subordinação, formado por uma oração subordinada, não é? Que nesse caso é, na verdade, uma substantiva. Não é? Então, sendo substantiva, evidentemente, ele está pedindo um adverbial, não é? E aí, evidentemente, é uma substantiva, é uma substantiva, já que nós temos aí a formação de uma subjetiva, então, nesse caso, não é? Essa aí se dispensa. B. Falam que você não estuda. Não é? No item B, falam que você não estuda. Também nós estamos diante de um período composto por subordinação, mas, na verdade, também integrada aí por uma conjunção integrante. Não é? Então, como temos aí a formação formada por um integrante, evidentemente, nós dispensa-se, porque nós estamos procurando aquela em que há uma subordinada adverbial consecutiva.
Item C. Fala-se tanto que você não estuda. Ou seja, a expressão fala-se tanto, não é? acaba trazendo como consequência, não é? Já que as consecutivas são marcadas pela relação entre causa e consequência. Qual é a causa, não é, que impede a que a pessoa que está, não é, colocada aí no enunciado não possa estudar? O fato, não é, de falarem muito ou de falarem tanto, não é? Então, nesse caso, nós temos, na verdade, o fato que você não estuda como sendo uma consequência, não é, dessa situação colocada na oração principal, ou seja, fala-se tanto. Então, aí nós temos como resposta, não é, adequado, como resposta correta, o item C. Fala-se tanto que você não estuda, sendo que você não estuda, não é, a consecutiva, ou seja, a consequência do ato de se falar tanto presente na oração principal. Ok? Comeu tanto que ficou doente. Na verdade, aí nós temos, não é, nós temos uma oração também subordinada adverbial, não é? Mas evidentemente aí comeu tanto que ficou doente, mas esta aí é uma adverbial, não é? Nesse caso, construída, não é? Colocada e construída aí como, não é, uma oração subordinada, não é? Comeu tanto que ficou doente, ou seja, é uma proporcional, ou seja, comeu tanto, não é, que ficou doente, está, na verdade, colocado numa relação de proporcionalidade com comeu. Sétima questão. A frase cuja concordância verbal está de acordo com as normas gramaticais é. Então nós temos agora, não é, uma questão mais técnica, não é? E nessa construção mais técnica aí, não é, tenta-se explorar, não é, o domínio que o candidato tem, não é, da chamada língua padrão, ou seja, da norma padrão. Então temos aí cinco itens. Se houvesse mais homens honestos, não existiriam tantas brigas por justiça. Existe alguma inadequação nesse enunciado? Se houvesse mais homens honestos, não existiriam tantas brigas por justiça. Nessa questão, verifique o seguinte, não é? O verbo haver, quando aplicado, não é, como existir, ele se torna, não é, ele se torna invariável. Não é? É o caso, se existisse mais homens honestos, veja que se eu trocasse por existisse, eu teria que flexionar o verbo existir, não é? Porque o verbo existir, sim, esse pode se flexionar, mas o verbo haver, quando colocado, quando, não é, utilizado no sentido de, não é, no sentido de existir, ele se torna, portanto, invariável. Então, a assertiva aí, se houvesse mais homens honestos, não existiriam tantas brigas por justiça. Nesse caso, não é, essa assertiva está dentro daquilo que ele está pedindo aí. A frase cuja concordância verbal está de acordo com as normas gramaticais não é, se houvesse tantos homens honestos, não existiriam tantas brigas por justiça. Vamos ao item B, só para a gente, não é, para vocês perceberem onde é que está, né, a fragilidade ou os equívocos cometidos nos itens posteriores. Filmes, novelas, boas conversas, nada o tiravam da apatia. Na verdade, aí, o que é que não o tirava da apatia? Nada, não é? Nada é uma expressão, não é? É uma expressão singular, portanto, esse verbo, não é? Esse verbo que se coloca aí, não é, não pode, evidentemente, estar flexionalizado. Ou seja, nada o tiravam, não, nada o tirava da apatia. No item C, qual é a sua inadequação? É precaríssima as condições do prédio. Não é? Nós temos aí o sujeito, as condições do prédio, não é? E evidentemente construído aí com o verbo ser, portanto o verbo de ligação, não é? Esse, na verdade, o predicativo e esse verbo, não é, tem que ser pluralizados, não é? Já que o sujeito concorda em número e pessoa, não é? O verbo concorda em número e pessoa com esse sujeito. Qual é o sujeito? Não é? Qual é o sujeito?
As condições do prédio, não é, são precaríssimas. Aí está, portanto, a correção feita, não é? No lugar de precaríssima, a gente colocaria são precaríssimas as condições do prédio, não é? O item D. Não veio daí os males sofridos pela sociedade brasileira, não é? Os males, temos um sujeito aí colocado, não é? Os males sofridos pela sociedade brasileira, não é? Se isto é o sujeito, não é? E se o núcleo desse sujeito é um núcleo plural, não é? Evidentemente que neste caso, não é? O verbo também, não é? Tem que estar pluralizado, ou seja, não vieram daí os males sofridos pela sociedade brasileira. Para facilitar, você pega e reconstrua esse período, não é? Coloque o sujeito lá no começo, fica mais fácil. Nessa manobra que você faz de reconstrução do texto, não é? Do enunciado, fica mais fácil você identificar o sujeito. Uma vez identificado o sujeito, fica mais fácil de você, não é, estabelecer a relação de concordância entre o verbo e este núcleo sujeito. Ou seja, esse núcleo sujeito que está colocado aí, não é, são os males. Não é? E por isso, não é, os males sofridos não vieram daí. Os males sofridos pela sociedade brasileira não vieram daí. No item houveram dificuldades para eu assumir o cargo, não é? De novo, volta a questão do verbo haver, não é? O verbo haver, evidentemente, houveram dificuldades para eu assumir o cargo, não é? De novo, o verbo haver aplicado, não é? Como existir. E como eu disse, reitero, reafirmo, ratifico, não é? Toda vez que o verbo haver ele é utilizado como existir, ele se torna invariável, ou seja, não se flexiona o verbo. Portanto, não é? Houve dificuldades para eu assumir o cargo. Tá ok? Bem, então, eu espero que vocês estejam compreendendo, né, essas questões todas que eu estou colocando aqui. Vamos à 8ª questão. Deixa eu só molhar um pouquinho aqui a boca. Bem, na 8ª questão, portanto, a única frase onde há um erro de concordância é, agora uma questão de concordância, como vocês sabem, não é? As concordâncias se fazem entre as concordâncias verbais e as concordâncias nominais. Se o termo, não é, que tem como referência um nome, nós chamamos, evidentemente, não é, a relação do termo com esse nome, não é, a gente chama de concordância nominal. Se a concordância desse termo, não é, do termo que se relaciona com esse termo é um verbo, evidentemente, nós chamamos aí de concordância verbal. Então vamos à questão. Deu 6 horas no relógio da matriz, não é? 6 horas, deu 6 horas no relógio da matriz. Nós temos aí o termo 6 horas e, evidentemente, esse verbo concorda, não é, com esse termo que é 6 horas, que se torna, nesse caso, não é, o sujeito da oração. Então, não é, deram 6 horas no relógio da matriz. Essa é a concordância, não é, adequada. O filho era a preocupação dos pais. Com esse enunciado, nós não temos aí nenhum problema. O filho era a preocupação dos pais. No item C, devem ser 2h30, não é? Como eu disse, 2 horas, não é? Dá a ideia plural e, portanto, não é? Essa locução verbal devem ser, concorda, evidentemente, com esse termo 2 horas. Por isso, evidentemente, está correta a sua pluralização. Vai fazer 5 meses que ela não foi. Esse enunciado, ele de alguma forma, não é? Se observa nessa construção muito deslize por aí, não é? Porque o verbo fazer, aplicado a tempo transcorrido, geralmente, por pessoas inclusive experimentadas, não é? As pessoas cometem alguma espécie de deslize em relação a ele. Ou seja, não é? Aquilo que está colocado aí
vai fazer 5, não é? Vai fazer 5 meses. É muito comum que a gente ouça por aí, vão fazer 5 meses que ela se foi, não é? Ou seja, querendo concordar, não é? Esse verbo fazer aí, essa locução verbal vão fazer, não é? Domina aí a oração, não é? O verbo principal, que é o verbo fazer, não é? Então, vai fazer está plenamente correta. Vai fazer 5 meses que ela se foi e não vão fazer 5 meses que ela se foi, não é? E por último aí, o item 2 quilos é muito, não é? Ou seja, a expressão é muito relacionado a 2 quilos, concorda no singular, evidentemente, não é, com o verbo colocado aí, flexionado aí no singular. Então, a única, não é, que fere lá os princípios da concordância, não é, correta, de fato, é o item A. Deu 6 horas no relógio da matriz, sendo correto, deram 6 horas no relógio da matriz. Ok? Então, vamos para a 9ª questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Temos aí, portanto, algumas lacunas a serem preenchidas, não é? E embaixo nós temos os verbos que, não é, se encaixariam nessas lacunas aí, não é, do enunciado, não é, que suprime exatamente para que a gente utilize de maneira adequada, não é, a utilização, que a gente utilize de maneira adequada esses verbos que seguem nas construções posteriores. Então vamos a elas, não é? Comentaram-se entre analistas políticos, ou comentou-se entre analistas políticos que, se o governo manter ou mantiver as perdas, essa política salarial, e se o empresariado não repor ou repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos intervirem ou intervierem, não é, estará instalado o caos total. Então vamos a cada item para a gente tentar, não é, fazer a construção de forma adequada, obedecendo aí, não é, a chamada norma padrão. Tá bom? Então são eles. Comentaram-se. Nesse caso, prefere-se sempre, não é, a expressão na terceira pessoa do singular acompanhada, não é, se acompanhada deste pronome, não é? Então, na verdade, aí comentou-se, não é, entre analistas políticos que se o governo, não é, ou seja, a questão condicional, essa condicional coloca o verbo, evidentemente, não é, naquela construção, não é, que é se mantiver, ou seja, projeta isto, não é, evidentemente, para este futuro. Se ele mantiver, não é, essa ação se dá, portanto, no futuro. Então, comenta-se entre analistas políticos que se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repor, não repuser, não é? Não repuser as perdas salariais, haver no sentido de existir. E haver no sentido de existir, evidentemente, que ele se mantém, não é, inflexível, ou seja, ele se mantém no singular, não é? Haverá, não é? E o verbo intervir, que tanto, não é, coloca muita gente aí em condições de vexatórias, não é? O verbo, não é, a expressão, o verbo intervir, não é? Ele interveio no problema, não é? E não, como é muito comum a gente observar por aí, não é? Ele interveio no problema. O zagueiro interveio de maneira precisa na jogada, não é? Ou seja, o verbo, não é, intervir, colocado da forma aí que o enunciado pede, não é? Ele interveio. O governo interveio, não é, no conflito, ou seja, e não o governo interviu.
Olha, o Enem está chegando, máxima concentração, a gente vai agora para o intervalo, mas é bem rápido mesmo. Eu volto já já com mais aulão de português. E depois do intervalo bem rápido, eu estou de volta com o aulão do Enem. Lembra que a gente estava acompanhando o professor Sidão? Pegue lá a sua apostila e muita atenção. Você vai perceber que o nosso professor pegou bastante nas questões de concordância. Sabe por quê? Porque são as mais exigidas no Enem. Então vamos voltar para o aulão. Fique ligado. Então vamos, qual é a assertiva que melhor responde este item aí? Vimos que no item A, não é, já caiu por terra por conta do verbo lá comenta, não é, comenta-se no plural. Comenta-se no item B. Comenta-se, mantiver, repuser. Mas falha aí, não é? Haverão não é? Haverá, porque é haver, como eu disse, no sentido do verbo existir. No item C. Comenta-se, manter-se, não é? Aí a primeira construção está correta, mas a segunda já não é, pecou, porque não é, que é na manter-se. Não é? E repuser está correto, haverão de novo falhou. Não é? E no item D, comenta-se, mantiver, repuser, haverá e intervierem. Atentem para esses verbinhos que eles costumam ser muito traiçoeiros e evidentemente perder uma questão por um vacilo, não é? Na forma adequada de construir e de aplicar esses verbos, é, na verdade, perder a oportunidade de fato, conquistar um espaço aí na universidade. Tá? Então, comenta-se, mantiver, repuser, haverá, intervierem. Né? E no item E, comentam-se, já pecou no primeiro, então a assertiva correta aí, de fato, é a assertiva D. Comenta-se, voltando lá para o enunciado, né? Para a frase. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Comenta-se entre analistas políticos que se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser as perdas salariais, não é? Haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos não é, intervierem, não é, estará instalado o caos total. Ou seja, o item correto é o item D. Tá bom? Bom, vamos dar mais um passo aí adiante. A 10ª questão. Qual é a frase com erro de concordância? Então, de novo, né, o material aí explora uma questão de concordância e vamos aos enunciados aí presentes. Para o grego antigo, a origem de tudo se deu com o caos. Para o grego antigo, a origem de tudo se deu com o caos. Existe algum problema com este enunciado? Parece-nos que não, né? Já que nós estamos procurando aí, não é, o enunciado que apresenta um problema, um deslize em relação à concordância, não é? A origem de tudo se deu com o caos, não é? Então não há nenhum problema com relação a esse enunciado. No item B, do caos, massa informe, nasceu a terra, ordenadora e mãe de todos os seres. Também nessa assertiva, do caos, massa informe, não é? Nasceu a terra, ou seja, a terra nasceu, ordenadora e mãe de todos os seres. Também neste enunciado, nenhum problema, não é, a ser identificado aí. No item C, com a terra, tem-se assim o chão, a firmeza de que o homem precisava para seu equilíbrio. Não é? No item C, com a terra, tem-se o chão, a firmeza de que o homem precisava para seu equilíbrio, também nenhum problema em relação aí à concordância entre os termos. No item D, ela mesma cria um ser semelhante que a protege. Ela mesma,
não é? Mesmo concordando aí com ela, cria um ser semelhante que a protege, o céu. Não é? Agora, também nenhum problema aí apresentado, não é? Mas no item E, por exclusão, não é? Mas vamos ver onde é que está. Se o problema está no item E, onde é que nós podemos identificá-lo? Do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá todos os seres vivos. Então, onde é que está o problema aí? Não é? Onde é que está o deslize, a falha, não é? O equívoco cometido na construção? Então, nós temos do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá todos os seres viventes. Me parece aí que todos os seres viventes, não é? É o termo cujo núcleo aí, não é? Seres viventes é o elemento nuclear dessa construção. Então, na verdade, o verbo que nascerá todos os seres viventes, esse verbo, na verdade, tem que se flexionalizar, não é? Ou seja, ele tem, na verdade, que obedecer à concordância com a expressão seres, não é? Nascerão os seres viventes, ou seja, do céu estrelado em amplexo com a terra, é que nascerão todos os seres viventes. Ou seja, nesse caso aí, esse verbo tem que ser pluralizado para concordar com seres. Então, o verbo adequado aí é nascerão. Está claro a todos? Bem, vamos dar um salto mais adiante, não é? Nós temos aí, na 11ª questão, das frases adiante, a única inteiramente de acordo com as normas gramaticais é, não é? De novo, uma questão mais técnica, não é? Explorando aí a capacidade do candidato, não é? De domínio da norma culta, de domínio da norma padrão. Então, nós temos adiante. Das frases adiante, a única inteiramente de acordo com as normas gramaticais, ou seja, nós só temos aí, não é, um enunciado correto. Os votos e as sentenças do ministro, por mais que se os vejam de prismas diversos, atestam cultura jurídica indiscutível. Onde é que está, ou onde é que poderia estar, não é, a falha, não é, gramatical presente neste enunciado? Os votos e as sentenças do ministro, por mais que se os vejam, não é, de prismas diversos, não é, esse verbo aí vem antecedido de não é, de um pronome, não é? Ou seja, por mais que se os veja de prismas diversos, não é? Então aí está, na verdade, o equívoco cometido. As demais é uma questão que tem, que oferece, não é, um detalhe, não é, um cuidado em relação ao domínio dessa norma, não é, que é preciso muita atenção. Então daí vamos ver no item B, não é, se existe algum problema com ele. Soltam rojões contra o gabinete do ministro e depois se cotizam para apagar os vidros que a explosão dos rojões quebraram. Não é? Existe aí algum problema com relação a esse enunciado? Soltam rojões. Há uma observação, não é? Uma observação. Na verdade, o item A, não há, na verdade, um equívoco. Não é? Na verdade, no item A, os votos que a sentença do ministro, por mais que se os vejam de prismas diversos, atestam cultura, não é? O verbo atestar aí está concordando, né, com os votos e as sentenças do ministro. Por isso é que ele está no plural colocado de forma adequada, não é? Ou seja, o verbo vejam também está se referindo, não é, a votos e sentenças, não é? Daí, evidentemente, que está adequada a sua construção. Na verdade, o problema vai se apresentar aí no item B, não é? Só corrigindo aqui a tempo, tá bom? Soltam rojões contra o gabinete do ministro e depois se cotizam para apagar os vidros que a explosão dos rojões quebraram. Não é? Onde é que está o problema com este enunciado? Não é? Na verdade, observem aí, não é? Se cotizam para apagar os vidros que a explosão dos rojões quebraram, que a explosão dos rojões, explosão, o verbo quebrar, está relacionado com o verbo explosão, não é? Ou, desculpe, com o substantivo explosão, não é? Então, quebrar aí concorda com explosão. Então, evidentemente, que eles têm que se manter, não é? Evidentemente, no singular. Corrigindo, portanto,
soltam rojões contra o gabinete do ministro e depois se cotizam para apagar os vidros que a explosão dos rojões quebrou. A explosão quebrou, né? Evidentemente, está aí, portanto, né, o desacordo, né? No item C, maestro diz que lhe dói, né, os ouvidos quando escuta uma nota desafinada, né? Maestro diz que lhe doem os ouvidos. Corrijam aí, não é? Maestro diz que lhe doem os ouvidos quando escuta uma nota desafinada. E no item E, o desacordo está: deve haver uma lei geral e devem haver leis especiais, não é? A mesma formação que está em deve haver, não é? Já que o verbo haver, né, está aí aplicado, como eu disse anteriormente, no sentido de existir, deve haver uma lei, deve existir uma lei, não é? Esse verbo se mantém mesmo nas construções, não é, de locuções verbais, esse verbo deve se manter no singular. Por isso, não é, deve haver uma lei geral e deve haver, não é, e deve haver leis especiais, tanto num caso, não é, quanto no outro, ou seja, deve haver uma lei e deve haver leis especiais, se mantém, evidentemente, no singular, não é? Então, a única que fere aí os princípios, não é, é a que já foi mencionada por vocês, não é? Bom, a décima, nós, com essa colocação para vocês aí, quero chamar a atenção, não é, para o cuidado, para, não é, na verdade, uma dedicação. Aproveite esses últimos dias para que você repasse, né, para que você reveja todos esses casos, todos esses detalhes, dessas peculiaridades em relação à gramática, por mais que o Enem, não é, ainda nas questões, explore mais questões de interpretação, não é? Mas evidentemente que você vai ser exigido numa modalidade em que todos esses deslizes, todos esses flagelos relacionados à gramática podem aparecer. Evidentemente que eu estou falando aqui do texto que talvez tenha um maior poder de decisão sobre. É evidente que sem uma desenvoltura equilibrada nas outras disciplinas, não é, nas outras áreas, evidentemente que a redação sozinha não vai dar conta, não é, de resolver ela sozinha a sua classificação, a sua colocação dentro de uma das vagas aí muito concorridas, né? Mas evidentemente que uma redação bem feita, considerando-se, não é, uma performance razoável, não é, no sentido das outras áreas, evidentemente que uma performance razoável com uma redação muito bem feita, não é, e sobretudo no quesito domínio da norma culta, porque este é o primeiro quesito, esse é o primeiro, não é? É o primeiro elemento avaliado na redação, não é? Com a redação feita com esmero, em que esses deslizes não possam, não é, aparecer para puni-lo com a nota baixa nesse quesito, evidentemente que as questões de ordem gramatical, elas têm uma importância, não é, extremamente grande, no sentido de você alcançar em todos os itens, não é, todos os critérios da redação, uma qualificação para, na verdade, formar aquilo que é a expectativa de todos, ou seja, o de uma nota que alcance lá, não é, o ápice, ou seja, o teto, não é? Bom, nós temos aí, em seguida, não é, dessas questões que foram colocadas, né, embora nós, em seguida, nós temos aí adiante algumas atividades gabaritadas, que muitas vezes, embora gabaritadas, o candidato às vezes, não encontra, não é, as razões que justifiquem, não é, a marcação dessa alternativa. Então nós temos aí a primeira questão aí das gabaritadas, assinale a alternativa em que aparece a conjunção final que. Não sei que digo a você. Não é? Se você for lá no final, não é, do seu material, você vai encontrar aí, não é, o gabarito dessas questões, tá bom? Oi.
Faltou uma questão? Da 11ª? Das frases adiante, a única inteiramente de acordo com as normas gramaticais é esta questão? Então vamos a ela, tá bom? Voltando aí então. Das frases adiante, a única inteiramente de acordo com as normas gramaticais é: os votos e as sentenças do ministro, por mais que os vejam de primas diversos, atestam cultura jurídica indiscutível, não é? Vamos ver todas elas. Soltam rojões contra o gabinete do ministro e depois se cotizam para pagar os vidros que a explosão dos rojões quebraram. Quebraram não quebrou, não é? No item C. Maestro diz que lhe doem os ouvidos, não é? Quando escuta uma nota desafinada, ou seja, também apresenta aí um deslize que é do verbo doer, não é? Que lhe doem os ouvidos doem. No item D, deve haver uma lei geral e devem haver leis especiais, ou seja, para os dois casos deve se manter, não é? Então, a única frase que obedece de maneira rigorosa, não é? Sim, desculpe, faltou comentar o item E. Nós aqui, senhor presidente, não podemos concordar, não é, com tal ilegalidade, não é? Então, nós senhor presidente, não podemos concordar com tal ilegalidade, não é? O item E que, de fato, não é, obedece aí em termos dos rigores da norma, não é? Da norma culta, da norma padrão, não é? Já que o item A apresenta lá, por mais que os veja de primas diversos, não é? Nós que, senhor presidente, não podemos concordar, não é? Nós não podemos concordar com tal ilegalidade, tá bom? Então, a única que obedece rigorosamente aos princípios normativos que aí se colocaram, não é? Evidentemente, é o item E. Beleza? Cadê a minha assessoria aqui? Né? Então vamos às questões adiante colocadas. Assinale a alternativa em que aparece a conjunção final que. Né? Temos quatro assertivas aí. Né? A. Não sei que digo a você. No item B. 5 dias são passados que dali saímos. Peço a Deus que te faça venturoso. Crio estas crianças que vês, que refrigérios sejam da minha velhice. Não é? Então ele pede aí que a gente apresente, não é? Assinale a alternativa em que aparece a conjunção final que? Conjunção final, não é? Ou seja, de finalidade. Portanto, se trata aí, não é? Pede-se aí que você identifique, não é? Uma ideia de finalidade. Não sei que digo a você. Não sei. Você tem aí nesse que uma ideia colocada, né? Para contemplar o que? Não sei algo, não é? Ou seja, nesse caso se trata, não é? Se trata de uma conjunção integrante, não é? No item B, 5 dias são passados que dali nós saímos, não é? Ou seja, 5 dias são passados que dali não saímos. Nós temos aí, não é? O termo que, não é? Ou seja, nós temos aí um pronome relativo. Não é? Então, 5 dias são passados que não é? Não saímos. Esse que recupera aí, portanto, um termo antecedente, portanto, ele introduz, não é? uma adjetiva. Peço a Deus que te faça venturoso. Não é? Peço a Deus o que, de novo, aí apresenta, não é? O pronome relativo que te faça venturoso. Não é? Portanto, nós temos aí uma oração subordinada substantiva adjetiva. Não é? E D, crio estas crianças que vês, não é? Que refrigérios sejam da minha velhice, não é? Que sejam, não é? Com a finalidade, não é? Com a intencionalidade, com a finalidade de que elas sejam, não é? O alívio da minha velhice. Ou seja,
crio essas crianças, que refrigério sejam, né, para que sejam, né, com a finalidade de que elas sejam, né, o alívio da minha velhice. Ou seja, nesse caso aí, né, de fato, a conjunção que indica, né, a ideia de finalidade. Por isso, assinale a alternativa em que aparece a conjunção final que, né, ou seja, que sejam, que refrigério, que sejam refrigério da minha velhice. A segunda questão, a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos, não é? Esse texto aí, ou esse fragmento, extraído lá de um poema do Murilo Mendes, não é? Uma outra canção do exílio, só para fazer aqui uma relação de, não é, intertextualidade com o texto do Gonçalves Dias, não é? É uma outra canção do exílio, é uma paródia à canção do exílio. Então, esse fragmento, a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos, não é? A expressão sublinhada pode indicar ideia de quê? De companhia, ou seja, de modo, de instrumento, de causa ou de consequência, não é? A gente não pode dormir, não é? Por causa, não é, dos oradores e dos pernilongos. Pernilongos, não é uma expressão utilizada no Sudeste, não é, que indica aí a chamada, não é, a chamada praga que vocês chamam aqui de muriçoca, tá bom? Então está aí, não é? A gente não pode dormir, não é? É a consequência, como os oradores dos pernilongos, é a causa, não é, do fato aí de impedir que se durma. Por isso, evidentemente, nós temos aí, não é, uma oração subordinada adverbial causal. Tá bom? Terceira questão, vem caindo devagar, tão devagar, vem caindo, que dá tempo de um passarinho. A palavra que dá a ideia, não é? A palavra que dá a ideia de quê? Vem caindo devagar, tão devagar, que vem caindo, que dá tempo a um passarinho, não é? Vem caindo devagar, tão devagar, não é? Que, ou seja, nós temos aí na oração subordinada, não é, a construção de uma subordinada adverbial comparativa, ou seja, vem caindo devagar, não é? Comparado aí o termo vem caindo, não é? Vem caindo tão devagar, não é, que dá tempo a um passarinho, ou seja, nós temos aí uma relação, portanto, não é, uma oração subordinada adverbial, não é, comparativa, ou seja, não é, o termo tão, não é, pede um elemento comparativo. Por isso, evidentemente, nós temos aí uma subordinada adverbial, não é, temporal, ou seja, de comparação, desculpe. No quarto item, assinale a alternativa onde a palavra em destaque é pronome. Então, vamos a ela, né? Então, o tão clássico, não é? Complicador aí, o termo que, tendo múltiplas faces, não é? O termo nada. Então vamos observar aí, né? Depois eu converso, né? Depois eu converso aí com as dúvidas que possam estar sendo suscitadas, né? Eu converso para poder, né, equacionar com aqueles que estão tendo aí, né, as dúvidas em relação ao gabarito. Pode ser que o gabarito tenha sido colocado aí, não é? E que não esteja batendo em função, evidentemente, de uma formatação do material, tá bom? Mas me aguardem aí, que eu posso tomar caso por caso daqueles que estão, né, tropeçando, ou daqueles que estão inadequados, que eu explico para vocês aí, tá bom? Fiquem tranquilos que depois eu equaciono isso com vocês, tá certo? Ou a gente estabelece aí um gabarito definitivo para vocês, tá? Então vamos à questão quarta da PUC Campinas, não é? Assinale a alternativa, onde a palavra em destaque é pronome, não é? O homem que chegou é meu amigo. A palavra que aí resgata o termo que o antecede, que no caso é homem. E nesse caso, portanto, se ele antecede o termo homem, é porque ele é, nesse caso, não é? Ele está funcionando como pronome relativo.
Como eu disse, pronome relativo, insere, introduz uma oração subordinada, não é? Adjetiva. E nesse caso aí, não é? Evidentemente, uma adjetiva restritiva. Tá bom? Então, ele pede aí, não é? Assinale a alternativa onde a palavra em destaque é pronome. Pronto. Resolvido? Resolvido? Pronome relativo. Notei um que, não é? Este um que aparece acentuado, não é? Assume nessas condições, nesses enunciados, ele assume o papel, não é? Ele assume a função de um substantivo. Ou seja, o termo que, não é? Pode observar que toda vez que isso acontece, vem acompanhado dessa expressão um artigo. Vocês sabem que artigo acompanha sempre, não é? Um termo substantivo. Ou seja, na verdade, é um termo que se escora, não é? que se apoia num substantivo. Por isso, evidentemente, que não é o item B, e sim o item A. C. Importa que compareçamos, não é? Importa que compareçamos. Nesse caso aí, não é? Que compareçamos, importa. Nós temos aí uma conjunção integrante, portanto, não é? Evidentemente, as integrantes inserem, introduzem orações subordinadas, não é? Substantivas. No item D, ele é que disse isso, não é? Ou seja, a palavra aqui de novo aparece aí, não é? Sendo, não é? Inserindo, introduzindo uma oração subordinada substantiva. E como, evidentemente, é uma substantiva, é uma conjunção integrante, não é? Ou seja, nesse caso aí, ele é que oração subordinada, não é? Substantiva predicativa. Tá bom? Item E, vão ter que dizer a verdade, não é? Vão ter que dizer a verdade, não é? De novo, nós temos aí, vão ter que fazer algo, ou seja, dizer a verdade. De novo, a expressão que sendo utilizada aí como conjunção, e não como, né, um pronome, como se pede lá. Então, a única correta, de fato, lá, bateu esta aí? Bateu? Não é? Se não bateu, é porque, de fato, o gabarito está errado. Não é? E depois a gente transfere para vocês aí. Tá? Então, o homem que chegou é meu amigo. Né? O homem, desconstruindo para vocês, o homem, né, é meu amigo. Meu amigo chegou. Ou seja, de fato, aí o homem chegou. O homem é meu amigo. Ou seja, de fato, ratificando a ideia de que se trata aí de um pronome relativo e, portanto, né, de novo, ratificando aí que a questão correta é o item A. Bom? Quinta questão. Ele era um bom profissional, no entanto, não o contrataram. Comece com não o contrataram. Ou seja, pede-se aí que você, ao tratar, não é, ao reconstruir, ele te oferece um caminho, não é? Te oferece ele te impõe, na verdade, te oferece não, ele te impõe, não é? Uma forma de construir para ver se você sabe aplicar, não é? Os termos que estão colocados adiante, não é? De forma adequada. Ele era um profissional, ele era um bom profissional, no entanto, não o contrataram. Comece, não o contrataram, não é? Nesse caso, nós temos aí, não é? O fato de ser amigo e não ocorrer aquilo que se esperava. É comum nos ambientes, sobretudo no Brasil, quando uma pessoa é indicada a um cargo, não é? Ou indicado para uma proposta de trabalho, não é? É comum que essa pessoa seja olhada com uma certa, não é? Com um olhar diferenciado. Ou seja, o fato de ser amigo cria a possibilidade de ser admitido, não é? Para a vaga a que se concorre, não é? Mas no caso aqui acontece uma adversidade, não é? Acontece, na verdade, a oração subordinada, não é? Ela contraria aquilo que está expresso na oração, não é? Na oração principal. Então, colocado assim, não é? Ele era um bom profissional, no entanto, contudo, entretanto, todavia, não o contrataram. Comece com, não é? Não o contrataram. Não o contrataram, ainda que
ele fosse meu amigo. Ou seja, não é? A chamada concessiva, que aí se apresenta, não é? Ainda que, não é? É uma concessiva, uma oração subordinada adverbial, não é? Concessiva, ou seja, não é? Nós temos aí... As concessivas, elas se parecem bastante com os períodos compostos por coordenação, com as chamadas adversativas, não é? A diferença é que nos períodos compostos por coordenação, as orações que se apresentam lá não apresentam relação ou dependência sintática, não é? Enquanto que nas subordinadas há uma dependência sintática. E, evidentemente, é isso que difere os períodos compostos por coordenação dos períodos compostos por subordinação. Então, quando se tratam dos períodos compostos por subordinação, não é? Nós temos aí a mesma ideia apresentada lá, não é? Pelas adversativas, elas aparecem aí como concessivas. Tá bom? Então, por isso, ainda não o contrataram, ainda que, não é? Ele fosse um bom profissional. Tá bom? Então, está aí. Ou seja, item D. Bateu esta? Bateu? Não? Também não. Então, o gabarito de fato está errado. Sexta questão. Ele assumiu a chefia do cargo, embora não estivesse preparado para isso. Comece com: ele não estava, não é? Ele não estava preparado. Ele assumiu a chefia do cargo, embora não estivesse preparado para isso, não é? Comece com: ele não estava preparado, não é? Todavia, não é? Todavia, ele assumiu a chefia do cargo, não é? Ou seja, nós temos aí a ideia de adversidade colocada, não é? Ele assumiu a chefia do cargo, embora, contudo, no entanto, todavia, não é? Não estivesse preparado para isso. Comece com: ele não estava preparado para isso, não é? Todavia, ele assumiu a chefia do cargo. Ou seja, o item A. Tá bom? Bateu? Não bateu? Também não? Virgem Maria. Então, de fato, o gabarito, não é? Ele está sacudindo aí vocês. Mas vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Está claro colocado aqui para vocês? Está? Ah, então isso é melhor. Nós vamos entender melhor do que ficar escravo do gabarito. Quem fica escravo de gabarito é que não sabe, não é, de fato, diluir os problemas, não é, as dificuldades apresentadas aí pelas questões, tá bom? Isso se dá, na verdade, às vezes pela correria, não é, da preparação dos materiais. Isso muitas vezes acaba acontecendo, não é? E às vezes colocando o candidato que fica ali, não é, dependendo de uma resposta correta, dependendo da opinião de quem entende do assunto, não é? Acaba, na verdade, deixando o candidato, né, o estudante fragilizado em torno das respostas que não estão batendo com o gabarito, né? A gente enfrenta isso muito aí nas salas de aula, quando, né, os materiais que a gente recebe, geralmente os materiais são comprados aí nesses pacotes, vamos dizer assim, nesses enlatados, né? E evidentemente que lá também se trabalha com uma dinâmica, com uma celeridade, com uma intensidade muito grande, e muitas vezes o gabarito chega, né, ao material do candidato ou do aluno, né, que faz com que ele às vezes questione: mas isso aqui não está batendo com o gabarito, né? Quando a gente é muito novo, a gente fica assim apreensivo, né? Mas quando a gente de fato tem uma certa maturidade, a gente explica ao aluno ou ao candidato as dificuldades apresentadas, evidentemente o equívoco cometido, e aí se dilui aquilo que poderia ficar como, né, uma deficiência, tá bom? Porque muitas vezes o aluno corre e diz assim: é uma deficiência, o professor, não é? O professor não está, de fato, tratando a questão, tá bom? Só até a 8, tá bom. Obrigado, viu? Deixa eu ficar com o meu aqui. Muito obrigado. Então, vamos adiante, não é? Sexta questão. Ele assumiu a chefia do cargo... Já foi, né? Sétima questão. Você entregou a carta ao meu correspondente? Comece com: perguntei-lhe desconfiado, não é? Você entregou a carta ao meu correspondente? Comece com: perguntei-lhe, não é? Se
você entregou a carta ao meu correspondente, comece com: perguntei-lhe, vírgula, desconfiado, vírgula, se ele entregou a carta ao meu correspondente. Não é? Entregou, perguntei-lhe, vírgula, desconfiado, não é? De novo, vírgula, para enfatizar aí a desconfiança, não é? Se ele havia entregue a carta ao meu correspondente. Então, na verdade, o que não cabe, o como também, o para que não e nem o quanto, não é? Perguntei-lhe desconfiado, se, não é? Aí na verdade, uma situação que impõe a condição, não é? Perguntei-lhe desconfiado, se, não é? Ele havia entregue, ele havia entregue a carta ao meu correspondente. Não é? Transforma aí de uma interrogativa direta para uma interrogativa indireta. Tá bom? E para a gente, não é, arrematar a fatura, nós aplicamos aí a 8ª questão. De novo a pergunta, né? Bateu o gabarito? Também não, não é? Então, de fato, de novo, reitero, não é? A gente vai depois... Vocês estão marcando já, evidente, né? Assinale a alternativa em que há erro. Li a notícia no estado de São Paulo. Li a notícia no estado de São Paulo. Não é? Li, item B, não é? Li a notícia em o estado de São Paulo. Esta notícia eu a vi em a Gazeta. E item D, vi essa notícia em a Gazeta. E item E, foi em o estado de São Paulo que li a notícia. Ele pede aí, não é? Li a notícia no, não é? Em. Quem lê uma matéria em algum lugar, não é? Então, o erro está presente aí no item A. Li a notícia no estado de São Paulo. Na verdade, essa frase, ela impõe aí, né, construída desse jeito, ela impõe uma ambiguidade. Essa ambiguidade está presente, evidentemente, não é? O estado de São Paulo indica o lugar onde se leu a revista, não é? Mas, na verdade, ele quer o lugar, a região, não é? Na verdade, ele está querendo aí se referir, não é? Ao material, não é? Ao material de notícia, não é? Ou seja, ao veículo, não é? Onde ele leu a notícia. Por isso, não é? A única que apresenta essa dificuldade está presente aí, não é? Li a notícia no estado de São Paulo, ou seja, onde há o erro, portanto. Tá bom? Eu agradeço a todos os que estiveram aqui presentes, aqueles que nos assistem, não é? Através da TV Assembleia, não é? E, portanto, evidentemente, eu recebi aqui uma orientação para corrigir até a 8ª questão, tá bom? Então, por essa razão que eu estou encerrando agora com vocês, tá bom? Mas depois eu deixo o gabarito aí da 9ª questão, que está colocada aí, tá bom? Beleza? A todos, muito obrigado pela atenção, um sucesso, não é? Para todos aqueles que estão trabalhando, que estão, não é, de fato, motivados no estudo, e, por favor, não é? Descanse pelo menos um dia aí, não é? Embora alguns gostem de trabalhar até o último minuto, tá bom? Mas cada um tem a sua estratégia, cada um sabe, de fato, o que fazer, não é? Na busca por aquilo que é o sonho de todos, uma vaga numa das grandes universidades. Um abraço a todos, do professor Sidão. Tchau, tchau. E a gente acabou de acompanhar o aulão de português com o professor Sidão, que é um fera. E você, estudante, se liga que neste mês ainda tem 2 aulões presenciais aos domingos no ginásio do antigo Colégio Marista e a transmissão ao vivo pela TV Assembleia nos dias 11 e 18 de outubro. E aqui vocês contam com as reprises de todas essas aulas separadas por disciplina na programação da TV Assembleia. O conteúdo também está disponível para o download em uma plataforma no site do Legislativo. Anote aí, al.ma.leg.br.
Revisando o conteúdo, fica mais fácil de alcançar boas notas no Enem e assim conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Eu fico por aqui, lembre-se dos nossos encontros aqui na TV Assembleia, às 7 da manhã e às 8 da noite. Na quinta, a gente se encontra com o super aulão de literatura. Tá combinado, eu te espero. Até lá!